Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Tribuna na TV desse sábado, com o apoio do Instituto Crescer. E hoje é um programa muito especial, né? Antes de anunciar o meu convidado, eu gostaria de dizer que para recebê-lo aqui, eu mereceria, eu acho que em qualquer lugar que chegasse, ele deveria ser recebido com tapete vermelho, não só pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pela sua cultura, mas também pelo ser humano incrível que ele é, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo, uma pessoa que me abriu muitas portas na vida e na carreira, a quem eu agradeço muito e muito me honra ter aqui presente hoje o professor Edson Dávila novamente. Professor Edson, seja muito, muito bem-vindo ao Tribunal na TV de hoje. Adilson, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, porque é sempre para mim uma satisfação estar no teu programa e estar aqui na TVBE também, que é a nossa televisão e com quem eu já interajo há muitos anos. E quando o tema que tu escolhes é um tema do meu gosto particular, diríamos assim, né? O Uhum. meu xodó, né? Então eu atendo com muita satisfação. Tá certo. Professor Edson, nós vamos falar hoje um assunto que eu acho que deveria ser mais. Nós temos um mau costume de valorizar os outros, o pessoal de fora, mas quando é alguém nosso, não se vê explicando na escola quem foi, o que é que fez, o que é que não fez, né? Ocorre que na última quinta-feira, no dia 30 de julho, completou-se o centenário da morte de um dos mais ilustres itajaienses da história, né? Que hoje batiza, né? Que deu seu nome a uma das principais ruas do centro da cidade, que é o Lauro Miller, Lauro Severiano Miller, né? Então, hoje a gente vai explicar por que que ele era importante, o que é que ele fez, como é que ele era. E o professor Edson, né? Professor Edson, antes de entrar nesse assunto, eu queria saber de onde é que surgiu esse seu interesse pela história? Pois então, Adilson. Eu também tenho pensado bastante sobre isso e as pessoas me indagam, principalmente a imprensa me indaga, né? Olha, eu coloco a coisa assim, Adilson. Eu fui criado numa família muito memorialista, uma família em que se contavam muitos causos, né? Uhum. Engraçados, tristes, referente à cidade, referente às pessoas da cidade. Aí é uma questão nata, talvez, né? E eu Uhum. gostava muito daquilo. Eram os meus avós, eram os meus pais, eram os meus tios, a contar coisas da cidade, de pessoas. E isso me criou em mim, né, um interesse por essa coisa. Gostava muito. Depois, quando eu fui fazer curso superior, eu fui aluno das primeiras turmas do ensino superior aqui em Itajaí, né, Uhum. das antigas faculdades que depois formaram a FEPEV e depois a FEPEV formou a Univale. E ali tinha, na faculdade de filosofia, 4 cursos. Letras, História, Geografia e Pedagogia. Mas eu também tinha um gosto muito grande pela leitura, pela literatura, gostava de escrever, né? Uhum. E aí, também pensando no meu futuro de professor, eu pensei, bom, português é sempre a disciplina que tem mais aulas, então Uhum. você tem mais oportunidade de trabalho. E aí fiz o curso de graduação em letras, então eu sou bacharel em letras. Olha só. E fui sendo professor, fui professor da rede pública, estadual, trabalhei no Colégio Salesiano, trabalhei na Escola Técnica de Comércio da Jaí, que já não existe mais, trabalhei no Colégio Faial e, enfim, a partir de um certo momento, né, comecei a me interessar por histórias de Jaí, me lembrar das histórias que os meus familiares contavam e comecei a escrever. Eu me lembro que a primeira vez que eu escrevi alguma coisa era a respeito da igrejinha da vila que estava sendo demolida, antiga, para se construir a atual, né? E Uhum. aquilo foi um assunto que na época também causou uma conversa assim. E eu contei nesse artigo a história do que eu ouvia meus pais, meus avós, sobre como é a igreja da vila ali. E ficou uma crônica, diríamos assim, né? E eu disse, eu vou publicar. E na época o jornal melhor de Itajaí, mais lido
com muita idoneidade, era o Jornal do Povo, Uhum. dirigido pelo grande jornalista Abdon Foz. Aí eu fui lá um dia, né, com o meu artigo datilografado, né, e entrei, ele já estava logo assim no escritório da frente, aí eu pedi licença, pois não, eu me apresentei, que era um professor, tá? E o que é que tu queres? Aí, rapaz, moço, sei lá, ele falou. Eu disse, doutor, seu Abdo, eu escrevi essa crônica aqui a respeito da demolição da igrejinha da vila para se construir outra. E queria saber se o senhor tem interesse em publicar. Aí, então me dá. Eu passei o papel para ele ficou uns minutos assim, lendo, depois, não, está muito bom. Tá muito bom, vou publicar. E outras coisas. Escreve outras coisas aqui, traz aqui que nós vamos publicar. Eu Olha. fiquei super animado com aquilo, né? Poxa, passar pelo crivo de um jornalista, né? De gabarito do gabarito do Abdon Foz, para mim foi como que ganhar nota 10 na prova. E a partir dali, então, comecei a me interessar pelo assunto história da cidade, as coisas da cidade. E fui escrevendo, aí entrei também em contato com o historiador de Blumenau, José Ferreira da Silva, que editava o Blumenau em Cadernos, na época, ainda Uhum. existe a publicação. Aí eu fiz uma coisa maior, né? E fui lá e peguei o ônibus e fui a Blumenau falar com o José Ferreira. Foi a mesma coisa, ele adorou. Era sobre a República, como é que a República aconteceu em Itajaí. Olha, ele disse, Itajaí está precisando de uma pessoa que se interesse pela história de Itajaí. Esse campo de estudo, de divulgação, está muito apagado lá em Itajaí. Não tem ninguém, era o Marcos Conder, depois ninguém mais se interessou. O Silveira Júnior fez uma tentativa, o Afonso Luiz fez outra, mas precisa de alguém. Eu disse, muito bem, fiquei mais animado ainda. Uhum. E aí fui encaminhando assim. Em 1980, a FEPEV, era a FEPEV, me convidou para ser professor. O diretor da Faculdade de Filosofia é o professor Galato. Uhum. Então, pensei, certamente vou ser contratado como professor de língua portuguesa, de literatura, né, pela minha graduação. Para minha surpresa, o professor Galato disse, não, Wes, não vais para a área de letras. Eu disse, mas a minha graduação é letras. Não, mas o teu gosto É história. é história. Tu vais pegar as aulas de história aqui. Aí comecei com história da educação, depois história do Vale do Itajaí, depois história de Santa Catarina e fiquei 25 anos lá. Quando eu entrei para o curso de história, aí eu senti, né, que eu precisava de uma fundamentação teórica, né? Porque eu era um historiador, vamos dizer assim, espontâneo, Uhum. um prático, vamos dizer assim, não era um formado. E aí fui fazer o mestrado, fiz o mestrado em História na Universidade Federal de Santa Catarina. Concluí em 1995. Aí ganhei o título de mestre em História, então aquilo já me deu um conhecimento melhor para a coisa, né? Porque, claro, qual é a tendência que eu tinha? Pela minha formação, pelo meu estudo, pelo que eu estudei de história no ginásio, no ensino médio, era aquela história tradicional, né? A data do dia tal, de tal, aconteceu Mais isso. focada nos acontecimentos, mais principalmente nos grandes nomes, nos heróis, essas coisas. E depois, com o curso com o mestrado, aí eu abri para outras perspectivas e aí, bom, defini-me como historiador, enfim. Uhum. Olha, pronto, é interessante que a gente se conhece antes. Eu nunca fiz essa pergunta para o senhor. Pois é. E até, senhor, coincidentemente, eu também sou bacharel em letras, fiz curso de letras. Pois é. E coincidentemente, a primeira hora em que eu publiquei alguma coisa foi no Jornal do Povo. Pois é. Só que já na época O Jornal do com Povo Antônio Carlos era Patrocínio. um jornal, sabe, de qualidade, bem redigido, tinha uma boa apresentação gráfica, não é? E foi uma pena que ele desapareceu, não é? Hoje nós temos o Diarinho, o Diário da Cidade, mas é um jornal mais focado No dia a dia, no dia a dia, no o Jornal do cotidiano, Povo nas coisas trazia que essa questão acontecem. da crônica É, mesmo de final de semana. o Jornal do Povo, o seu Cirilo
Oliveira, que tinha a banca lá no centro da cidade, na Rua Estilus, que era onde eu comprava o jornal. Quando eu pedi, ele dizia que o Jornal do Povo é a sobremesa dominical, porque ali você ficava sabendo quem casou, quem faleceu, quem nasceu, quem está viajando, quem chegou a Itajaí, e os temas eram temas interessantes. O porto, a alfândega que não se construiu, né? A questão da água, a questão da eletricidade. Então, assim, mas não era do cotidiano, assim, quem matou, quem, né? A não ser que fosse um crime significativo. Era uma revista de final de semana Era mais mesmo, uma né? revista. Mas ele marcou época. Sim. E, felizmente, nós temos hoje a coleção inteira do Jornal do Povo lá no Arquivo Público de Itajaí, né? E foi uma decisão belíssima do Félix Foz, filho do Do Abdon, Abdon. que fez essa doação. Então, é uma beleza. Se você quer pesquisar qualquer coisa do passado, que vai de 1935, né, até os anos 80, quando fechou, você vai lá na consulta. Muito bom, muito bom. Eu adoro o Jornal do Povo. Tá. Bom, um preâmbulo bastante interessante para a gente entrar no É. nosso assunto, né, porque como eu falei no início, né, eu fico muito entristecido, porque eu acho que a gente devia valorizar mais a nossa própria história. Então, eu acho que devia ter uma cadeira no ensino fundamental, a história local, né? Não só em Itajaí, mas em todas as cidades, porque toda cidade teve as suas figuras proeminentes, importantes, né? E o tempo vai passando e vão. Eu estava fazendo um projeto aqui para a TV, provavelmente a gente vai fazer no futuro, que era as mulheres de Itajaí, mulheres da história. Como é difícil encontrar informação, mulheres que foram importantes foram invisibilizadas, né? Como muitos cidadãos acabam sendo esquecidos pela história, né? E nós temos o Lauro Miller. É verdade que ele chegou a ser cotado para ser presidente da República? Sim, sim. O Lauro Miller, ele nasceu ali na rua que tem o nome dele. Que era a Rua da Praia na época. Na primeira quadra da Rua Lauro Miller, que tinha outro nome, né? Uhum. Chamavam Rua da Praia, depois foi chamada de Rua, parece, Municipal, não sei. Mas ali naquela primeira quadra da Rua Lauro Miller. Ele era filho de um casal de imigrantes alemães que primeiro foram para São Pedro da Alcântara e depois mudaram-se aqui para Itajaí, e o pai dele, chamava-se Pedro Miller, ele abriu uma loja, naquelas vendas de antigamente, em que Secos e tudo se molhados. fazia, né? Uhum. Vendia-se tudo, secos e molhados, ferragem, e até remédios, aqueles remédios de antigamente. E acontece que ele criou-se aqui em Itajaí, aquela beira do rio, né? Pescando, caçando, procurando frutas. Ele mesmo registra isso, né? Uhum. Havia um preto, um negro, que era escravizado do pai dele, né? Naquele tempo ainda existia a escravidão. Quando ele era criança e rapaz, ainda existia escravidão. E esse preto Desidério, chegou a ensinar para ele os passos de capoeira. Ah, Quando o Lauro Miller depois se tornou famoso, ministro, senador, vinha a Itajaí, o primeiro abraço que o Lauro Miller dava era o preto Desidério. Os jornais falam disso. O cronista, por exemplo, o Juventino Linhares, que o conheceu, disse que, anunciada a chegada da banda de música, autoridades, tudo, mas o primeiro da fila do cumprimento era sempre o preto Desidério. E o Lauro, passando a morar a partir dos 14 anos no Rio de Janeiro, fazendo carreira, casando e tendo filho lá, ele não perdeu alguns costumes assim, peixeiros nossos, né? E os cronistas falam mesmo que ele ia regularmente ao mercado público do Rio de Janeiro comprar bagre escalado, quer dizer, aquele bagre que é salgado e posto no sol, né? E depois era levado. E aqui na região se pescava muito. Pescava no rio, né? Levava-se em fardo para os mercados do Rio Grande,
São Paulo e Rio de Janeiro. Ele trazia para assar e comer com pirão d'água, pirão de farinha de mandioca. Mais itagiense Mais impossível. itajaense ele não podia ser, né? Uhum. E quando ele foi nomeado ministro da Viação e Obras Públicas, ele não se esqueceu de Itajaí. Ele fez a modernização do Porto do Rio de Janeiro, a modernização do Porto do Rio Grande, me parece também na Bahia, se não me engano. E Itajaí, ele sabia do reclamo que era. Nós tínhamos uma barra do Itajaí-Açu muito perigosa. Primeiro porque o rio, conforme a natureza, ele tinha um canal que mudava. Uma hora, muita onda, muita areia, o canal ia mais para a esquerda, depois ia mais para a direita, e era ainda uma entrada com muitas lajes no fundo, muitas pedras. Não é sem razão que Itajaí significa Rio das Pedras. Então, para entrar, era um trabalho. Vários acidentes, vários naufrágios, inclusive agora recentemente se falou do naufrágio do Palas, Uhum. cujo casco de aço ou de ferro está lá embaixo ainda e precisa ser tirado ali na entrada. Pois bem, e aí precisava do prático, claro, como hoje precisa, mas muito mais do prático, mas o próprio prático muitas vezes Se perdia por se causa da perdia por alguma circunstância do canal. coisa, e ali na entrada tinha o Morro da Atalaia, que hoje não existe mais. O Morro da Atalaia hoje é só um pedaço dele ali, Uhum. a base dele ali, né? E lá em cima tinha uma bandeirinha, o cara ficava sinalizando, não entre, segure, a barra não está segura. O nome Atalaia vem porque muita gente diz, ou Atalaia, não. Atalaia é uma palavra feminina do português, que quer dizer vigilância, guarda, estar de atalaia, quer dizer, estar, né, de vigilância. Uhum. E aí, então, o que ele fez? Ele determinou os primeiros estudos técnicos de engenharia. Ele era engenheiro militar, né? Ele era engenheiro. E definiu-se, então, que a solução seria fixar o canal de entrada. Fixar o canal de entrada. Para acabar com aquela mobilidade do canal. E para isso era preciso construir os moles, mas já fazendo o muro de pedra desde aqui do começo da cidade, ali em frente à cidade, né? Uhum. Começou mais ou menos ali da esquina da Pedro Ferreira com a rua Lauro Miller ali, com a rua Pedro Ferreira. Tu vê, toda Pedro Ferreira. Começou cá em cima, né? E no lado de Navegantes também, entendeu? Então, e a sequência seriam os moles. Ele chegou a dar início ao primeiro mole, que saía ali onde está hoje o mercado, ia em direção lá, né, do meio do Saco da Fazenda ali, mais ou menos. E isso foi o projeto que ele mandou implementar e que depois outros governos, né, outros ministros deram sequência até os anos 30, ali, 37, por ali, é que os moles ficaram prontos. Quer dizer, pelo lado de Navegantes foi preciso trazer pedras, né? Tinha até uma linha de trem, quer dizer, uma pequena locomotiva que puxava vagões com as pedras do Morro da Pedreira. Hoje ainda tem o nome de Pedreira, né? E do lado de Itajaí, primeiro eles demoliram o Morro da Atalaia, tudo que De tinha onde de restou o pedra. bico de papagaio? Aí eu conto já. E a outra pedra, eles começaram a tirar ali, atrás dos atiradores, ali, o Morro da Cruz, do lado ali do Morro da Cruz. Também tinha uma linha férrea que vinha de lá e entrava, né, pelo mole e até a boca da barra, vamos dizer assim. Pois bem, para explicar o bico do papagaio, quando eles demoliram o Morro da Atalaia, aí viram, mas Cabeçudas está ali perto. Antes, para ir Cabeçudas, tinha que dar a volta lá pela fazendinha, Para subir onde dava para subir, né, e descer na praia. Quer dizer, era uma caminhada, né? E está tão próximo aqui. Aí falaram com o engenheiro
Só que, é claro, tudo ali era costão, né? Sabes? Costão. Hoje a gente Uhum. ainda vê por baixo, certos trechos por baixo da estrada de Cabeçudo, você ainda vê o costão. Uhum. Então, eles foram tirando, foram dinamitando e tirando as pedras para abrir o caminho. E naquela altura do Bico do Papagaio, quando demoliram a rocha, Que né? atravessava Para a rua. surpresa, o que sobrou de pé foi aquela lasca de pedra, diríamos assim, né? E começaram a olhar, pô, mas é um bico de pássaro, é um bico de Uhum. papagaio. E aí o engenheiro e os dirigentes da obra disseram, não, deixa aí que fica interessante e tal. E permaneceu ali o bico do papagaio, que hoje é Um símbolo, né? Um a ponto turístico. estrada para Cabiçudas, ela ficou pronta 1911, mais ou menos, né? Uhum. Pra... Tá, mas o Molhos que a gente conhece hoje, que entra lá no final, já é projetado já da época do Lauro Miller. Da época do Lauro Miller. Aí Uhum. aconteceu o seguinte: depois do Lauro Miller, que saiu do ministério aí por volta de 1905, sei lá, 6, aí a coisa meio andava devagarinho, devagarinho e tal. E quando é que fica pronto? E todo mundo até tirava sarro. Ah, não, isso aí é uma obra de Santa Ingrácia, isso nunca vai ter fim. Aí veio 26. O Vitor Conder foi escolhido ministro da aviação, agora Uhum. do presidente Washington Luiz. Aí, o Vitor Conder está aí, vamos tocar isso. Tocou. Aí o Mole avançava. Depois veio a Revolução de 30, né? Os Conder saíram do poder, o Vitor saiu do ministério, aí todo mundo, agora morreu, agora morreu, agora morreu. Mas é que acontece que a obra já estava bem adiantada, né? Uhum. E o próprio governo Getúlio, que assumiu, ele também tinha uma visão de desenvolvimento também, ele tinha uma visão do porto, né? Sabia que era importante. E tocou a obra. Tocou a obra, concluiu a obra, já foi no tempo do Getúlio, como eu falei, tocou a obra, concluiu, não é? E depois até os governos seguintes foram fazer o cais do porto, né? Porque o Uhum. porto, na época de Itajaí, era ali ao redor, na beira do rio, ali na margem da hoje Avenida Prefeito Paulo Bauer, né? Ali, Uhum. aquela do ferry-boat. Então, cada casa comercial tinha o seu trapiche. E o navio que vinha buscar mercadoria naquela casa comercial ancorava no trapiche. O Então era trapiche tudo da casa trapiche. comercial, não era um porto como Não, hoje, não a gente era. tem o porto O porto não público, era organizado. alfandegado. Uhum. Existia o porto. Ah, mas como é que é? Não, cada casa comercial tinha o seu capataz, né? Que era o sujeito que administrava o serviço lá, né? Chamava os estivadores, aquela coisa toda, né? E administrava. Depois, já não sei em que governo, mas lá pelos anos 40, 50, se criou um órgão público para essa administração do porto. Uhum. Mas até a casinha que se tem lá da fiscalização do porto ali, né, Uhum. que fica no meio aquela lagoa quando enche, ela foi construída nessa época para ser a sede desse departamento, era Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, DNPVN, era a sigla. Mas o porto ainda não era organizado. Quer dizer, havia uma fiscalização Uhum. mais para manutenção do manutenção dos moles, essa coisa, né? O serviço de praticagem, aquela coisa. O porto só vai ser organizado quando se cria a Junta Administrativa do Porto de Itajaí, né? A Junta Administrativa, é a JAPI, era a sigla, Uhum. JAPI. Aí, então, passou a ter, né? Porque antes o porto era uma coisa aberta, não tinha guarda Qualquer um entrava, portuária, qualquer um não tinha saía. nada. Meu pai era portuário, ele nem queria que nós fôssemos lá, porque ele dizia, só coisa que não presta. Não, mas o que é que não, coisa que não presta? Eram os pobres que iam pedir comida, né? E as mulheres que iam, né, sei lá, fazer negócios ou coisas, etc., né? A famosa Maria do Cais era um personagem típica, né, daquela Uhum. época. E, claro, o porto é um lugar em que chegam e saem coisas. Chegam coisas boas, mas também chegam coisas Coisas ruins. ruins, Uhum. né? Chegam coisas ruins.
drogas. Naquele tempo, a droga, porque daquele tempo é contrabando, né? As Uhum, pessoas iam lá e compravam dos navios suecos, os navios alemães, o inglês, uísque, essa coisa, e saíam, né? Essa uhum, coisa toda não tinha controle. Aí, com a organização do porto, a Japi, então, acercou-se o porto com muros, se criou uhum. vigilância, essa coisa toda. E foi o começo, diríamos assim, do porto grande e Organizada. organizado que nós temos hoje. Ou seja, nós vivemos o nosso porto hoje também ao Lauro Miller. Ah, o Lauro Miller, sim. Ele era engenheiro, né? Você Uhum, veja que ele tinha uma visão muito progressista. Era muito criticado em algumas vezes, mas olha, ele reurbanizou o Rio de Janeiro, uhum, porque o centro do Rio de Janeiro era ainda aquele centro de construções do tempo do Brasil colônia, ruas apertadas, mal pavimentadas, não havia drenagem. uhum. E o Rio de Janeiro é também um centro de doenças. E naquela época o Rio de É, Janeiro era a capital do o Brasil, né? porto ainda era o porto do tempo do Brasil colônia. O que que ele fez? Ele se acercou de assessores de grande gabarito. Por exemplo, Oswaldo Cruz, para cuidar do saneamento da cidade, né? Saneamento da cidade. Oswaldo Era Cruz da febre Fundação. amarela, era febre tifoide, era tudo quanto era coisa que tinha, né? Uhum. Depois, ele chamou Paulo de Fronten, que é um grande engenheiro da época, para planejar, tudo feito, planejar portos, cidades, portos, ferrovias, rede elétrica, que era uma grande novidade daquela época, e para prefeito da cidade, escolheu também um nome especial para aquele entendimento. Então, a Avenida Central, que hoje chama-se Avenida Rio Branco, né, Uhum. foi pensada naquele, né? O Morro do Castelo, que era um local aonde a cidade começou lá no tempo do Estácio de Sá, também foi demolido para fazer uma grande esplanada, né, para ampliar a área plana, porque o Rio de Janeiro tem uma geografia bastante acidentada, né? Uhum. E aí é uma coisa para registrar. Claro que naqueles casariam antigos, eh, pobres, decaídos, moravam os pobres. Os ricos já não estavam morando mais ali. Uhum. Os ricos já, moravam povo. Os ricos tinham se mudado para Laranjeiras, Copacabana, Leblon. Ali era... E pretos também, que é uma grande maioria, uma grande percentagem da população do Rio de Janeiro. Então, aí vem a comentário dos críticos, diziam que ele queria expulsar os pobres, os pretos. O fato é que os pretos não foram expulsados do centro. Ao contrário, eles Uhum. subiram os morros. Uhum. Eles subiram os morros, né? Já que não podiam ficar aqui embaixo, Vamos né? subir. Demoliram tudo, mas não começaram a ocupar os morros e surgiram as famosas comunidades. Antigamente chamavam-se De favelas, favelas. né? E Uhum. hoje chamam-se comunidades, que é também uma coisa típica do Rio de Janeiro, mas que se origina nessa ocasião. Então, o Lauro é um sujeito visionário. Por exemplo, ele sabia que o governo não tinha dinheiro, qual é o governo Que né? tem. Uhum. Não tinha dinheiro, por exemplo, para iniciar uma grande malha ferroviária. Porque o que se tinha, a primeira ferrovia ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis, era só, né? Não tinha mais nada. E ele queria ligar os vários pontos. Então, o que é que ele fez? Ele fez uma concessão para uma empresa americana, a Brazil Railway, né? E ela fez Rio-São Paulo, depois São Paulo-Rio Grande, depois ele fez para cima até a Bahia e tal, foi expandindo. Naquele momento, gerou a mesma grita que se gerou aqui quando se pensou em privatizar a operacionalização do porto, né? Uhum. Ah, estão entregando o nosso porto. E lá se dizia, estão entregando para os ingleses, para os americanos, mas era onde ele sabia que existia recurso financeiro e E conhecimento tecnologia. técnico para fazer, que não Uhum. existia no Brasil, Uhum. entendeu? Então, a eletricidade é a mesma coisa, né? Ele foi atrás, não sei se era inglesa ou americana, a chamada Brasil
Power, né, que foi durante muito tempo a empresa que forneceu energia elétrica para o Rio de Janeiro e redondeza, né? Uhum. Ah, está entregando para o estrangeiro, mas o brasileiro tinha recurso para isso? Não tinha, né? Não tinha o governo e não tinha o privado, porque o Uhum. empresariado brasileiro na época não tinha tanto. Hoje nós, graças a Deus, temos. Pode privatizar um porto, né? Se Uhum. bem que também vem capital externo. Geralmente vem capital externo, né? Mas naquele tempo tinha muito pouco, nenhum capital, Uhum. né? O primeiro empreendedor assim que significativo que foi o Barão de Mauá, que tinha recursos próprios suficientes, mas ele fez a estrada de ferro do Rio a Petrópolis, então Sim, não sim. era coisa grande, né? Uhum. Então o Lauro era um visionário nesse sentido, era muito racionalista, embora fosse um homem de trato amigável, ele diz que tinha uma conversa assim que prendia as pessoas, ele contava causos, ele tinha sempre uma fina ironia que deixava a conversa agradável, mas ele era um sujeito formado em engenharia, então era Uhum. um sujeito técnico, né? Professor, eu digo sempre um aprendizado, né, É, trazer o senhor e conversar com o senhor. A gente vai fazer um intervalo, porque pois já não? estourou nosso tempo aqui, e voltamos em seguida com mais Lauro Miller, com mais informação e com mais ensinamentos de história, porque o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Uhum. Nós voltamos em seguida. Olá, com o apoio do Instituto Crescer, estamos de volta com o programa Tribuna na TV. Durante o intervalo, eu estava falando para o professor Edson que eu fui fazer uma pesquisa sobre Lauro Miller durante a semana. Acabei entrando um site de um leilão, onde foi leiloado Olha, um cartão postal em homenagem a Lauro Miller, né? Eu queria pedir para o Fabiano colocar no ar. Fabiano, coloca na tela aí a imagem. Esse cartão postal. Lá em cima estava o nome dele, Lauro Severiano Miller, e abaixo a seguinte inscrição: o estadista brasileiro que cada vez mais avulta no conceito nacional. Esse cartão postal circulou no Brasil no ano de 1913, ou seja, nacionalmente já era consolidado o nome já era do Lauro consolidado o Miller, nome. né? E no intervalo, quando eu falei isso, o professor Edson me falou que ele foi o primeiro governador Republicano de Santa republicano de Catarina. Santa Catarina. Como é Ele que se é. deu esse processo, professor? Pois Porque ele então, era militar, né? ele era cadete e estudante, né, Uhum. da escola militar e se aproximou muito de um dos famosos professores da escola militar, republicano, né, abolicionista, maçom, que era Benjamin Constant, Uhum. Botelho de Magalhães. Ele se tornou assim um aluno, vamos dizer, próximo, muito próximo. Frequentava a casa, inclusive, do, do Benjamin Constant. E quando Benjamin Constant e outros próceres republicanos decidiram, né, que estava na hora de proclamar a república, né, findar a monarquia, eles fizeram uma reunião e disseram: não, nenhum de nós tem prestígio tanto no exército para dar início ao movimento. A pessoa melhor é Deodoro da Fonseca, mas não estava presente ali. E o Deodoro tinha uma certa proximidade com o imperador Pedro II, então ele se resguardava também. Estava em casa e, coincidentemente, ele tinha um problema de asma, ele estava com uma crise de asma em casa, na cama, quando disseram os da reunião: olha, vamos mandar um aviso pro Deodoro. Quem vai, quem não vai? Lauro vai com fulano, 2 cadetes a cavalo, foram Uhum. até São Cristóvão, que era o bairro onde morava Deodoro, bateram na porta, a mulher atendeu: não, mas ele está adoentado, já está deitado, era noite. Uhum. Aí eles insistiram: a senhora desculpe, mas é urgente, precisamos falar com o marechal, né, o general, o marechal, não sei se já tinha o título de marechal nessa época, o grau. Aí ela, então, frente à insistência, levou o Deodoro. Aí contaram para o Deodoro: olha, general, o senhor é a pessoa que está sendo solicitada. Mas não, mas se é preciso, o senhor tem prestígio, tem, né?
não somente no Exército, como na Marinha, né, que não existia aeronáutica na época, a Uhum. Marinha, tal e tal. Aí ele se animou, montou também a cavalo e veio. E a partir dali, o Deodoro começou a ter frequentes encontros com, O com Lauro Miller. o Lauro Miller, que o Lauro Miller estava ali ao redor. O Lauro Miller foi testemunha ocular da proclamação da República, Olha. porque ele trouxe o Deodoro, e é aquela famosa cena, né? O Deodoro chega ali na praça do Rio de Janeiro, que hoje é a Praça da República, e encontrando outros batalhões militares, decidiu, né, proclamar a República. Então ele foi testemunho ocular. E o Deodoro gostou dele, né? Uhum. Sabe, um jovem catarinense, mas decidido, inteligente, com mando, com comando. E aí, na hora de nomear os governadores republicanos para todos os estados do Brasil, ele nomeou o Lauro. O Lauro tinha 26 anos, era solteiro. Ele veio para Santa Catarina e aqui começou a envolver-se com a questão política, não é? De governador. Uhum. Aí depois houve eleição para deputado constituinte, para escrever a primeira Constituição Republicana. Depois houve uma eleição para governador, porque eles eram só governadores nomeados. Então ele se envolveu naquela atividade política e gostou, né? Uhum. Porque ele era um homem dos acordos, era um homem das conciliações, era um homem de encontrar o meio termo, nem para um lado nem para o outro, e isso naturalmente fez com que ele crescesse como liderança. E foi realmente o grande líder, né, republicano de Itajaí. Até quando a Fundação Genésio Lins, em 2014, publicou aquele álbum, né, Uhum. comemorativo dos 150 anos do nascimento dele, o título que se deu foi Lauro Miller, líder republicano. Então ele presidiu a política catarinense desde 1889 até 1926, quando ele veio a falecer. Uhum. Só para saberes, ele foi 3 vezes eleito governador de Santa Catarina, foi eleito 2 vezes deputado federal e 5 vezes senador da República. 5 mandatos. Ele faleceu quando ele era ainda senador, né? Uhum. Então, era uma liderança, né, que toda Santa Catarina conhecia e era prestigiado por todos, tanto que hoje nós temos uma cidade com o nome de Lauro Miller, lá Uhum. no sul do estado, em homenagem a Lauro. Foi dado o nome ainda quando Lauro era vivo, né? Foi em 1905. Lauro morreu em 26, então. E hoje, em todas as cidades, não as mais modernas, como Balneário Camboriú, tal, mas todas as mais antigas Tem têm uma rua Lauro uma Miller. rua Lauro Miller, ou uma praça Lauro Miller, ou uma escola Lauro Miller, né? Isso Uhum. mostra, vamos dizer assim, a ressonância, né, que ele tinha no estado de Santa Catarina. Até o fato de ser ministro, né? O ministro é o primeiro escalão do governo federal. Né? Foram poucos itajaenses, né, que chegaram, né? Eu acho que o último foi o Jorge Bornhausen, né? Nós tivemos ministros, o Lauro, 2 vezes, né? Uhum. Viação e Obras Públicas e depois Relações Exteriores. Uhum. Nós tivemos o Vitor Conder, ministro da Aviação e Obras Públicas, já falamos dele. Uhum. E mais recentemente o Jorge Conder Bornhausen, que foi chefe da Casa Civil e depois ministro da Educação. Ministro da Educação, né? Eu me lembro dele Ele começou na Casa Civil, eu depois estudava na passou para a Univale, Educação. ainda a FEPEV, É. na época que ele foi ministro, e foi fundamental para a transformação da FEPEV Ele em foi Univale. da Casa Civil no governo do presidente, João Figueiredo? aquele que foi o Collor, né? Collor. E depois ministro da Educação no governo do Sarney. Uhum. Governo Sarney. Governo Sarney, me lembro dessa fala. Aí eu já estava na imprensa nessa Já época. estava na tá imprensa. entendendo. Uhum. Tá, ele foi também, de 1913 a 1907, na presidência de Hermes da Fonseca, e depois de Venceslau Braz, foi ministro das Relações Exteriores, onde defendeu a integração das nações sul-americanas e mais tarde a neutralidade brasileira durante a Primeira Guerra Mundial. O que acontece é o seguinte, o Barão de Rio Branco morreu repentinamente, né? E ele era o grande diplomata do Brasil, né? O maior dos diplomatas do Brasil, foi o homem que conduziu
negociações que fizeram o Brasil, por exemplo, ganhar o Acre, né? Garantir o Amapá, que a Inglaterra queria ficar, aqui o oeste catarinense, o sudoeste do Paraná, que a Argentina Uhum. queria ficar. Então, ele era um homem, assim, conceituadíssimo e um Grande. ministro de primeira grandeza. Faleceu, aí o Arthur Bernardes, que era o presidente da República, fez as consultas e resolveu convidar o Lauro. O Lauro se espantou. Tanto que ele disse na época: eu sucedo o Barão do Rio Branco, mas não o substituo. Para dizer, né? Reconhecer a grandeza do Barão, né? Uhum. Ele tinha, o Lauro tinha competência para ser o ministro, mas não tinha a grandeza, a ressonância na área diplomática. Mas ele demonstrou que tinha sim a mesma grandeza. Ele iniciou uma série de tratativas com as nações sul-americanas aqui. Esse Mercosul, que hoje existe, Uhum. né? Esse mercado comum, foi pensado lá. Já na época do Lauro Lá na Medeiros. época ele já se pensou numa integração política, mas também econômica. Uhum. Tá? Depois ele construiu uma relação com os Estados Unidos muito boa, porque ele sabia que era ali, nos Estados Unidos, até então, depois da Primeira Guerra Mundial, o centro de tudo, econômico, político, científico, era a Europa. Europa, sim. Era a Inglaterra, a Alemanha e França. Uhum. E ele já intuiu, né, Que os Estados pelas Unidos estavam visitas que avançando. fez, 2 ou 3 visitas, ele percebeu que era ali que estaria o futuro. Uhum. Então, dali que veio a tecnologia da rede ferroviária do Brasil, veio a eletricidade e outras coisas, ele já percebeu ali. Uhum. E os americanos também perceberam isso, foram recíprocos. Tanto que ele foi homenageado na Universidade de Harvard com o título de doutor honoris causa, tá? Face a essa sua disposição, tá, de manter as melhores relações com os Estados Unidos. É óbvio que cada nação tem interesse. Os Estados Unidos tinham interesse? Tinham, mas o Brasil também tinha. Uhum. Né? Mas o Brasil também É uma tinha. via O de mão Brasil dupla, né? precisava de tecnologia, o Brasil precisava de conhecimento, precisava de capital externo para desenvolver. Então, tinha que se buscar onde tinha, no estrangeiro. Hoje a gente vê no noticiário brasileiro, né? Recente a gente vê essa questão de o Brasil querer se indispor com, né, com tal nação, com aquela nação. Gente, né? Nós vivemos num mundo cada vez Mais mais conectado, né? conectado, né? Claro, se há um motivo, uma razão, tudo bem, mas por conta de questões menores, né? Não, isso não deve existir. Mas o Lauro, então, como ministro das relações, ele se destacou. Foi nessa ocasião que ele falou que chegou ao Rio de Janeiro com 14 anos de tamanco, num Uhum. veleiro. Porque quando ele entrou de volta dos Estados Unidos, ganhou o título de doutor honoris causa, foi feita uma grande festa de recepção a ele, né? E os navios que estavam ancorados no porto, todos os navios apitaram, né? E salvas de foguete, e ele ficou super emocionado, né? Os relatos contam que 2 lágrimas rolaram nos olhos dele e ele disse: quem diria um menino pobre de Santa Catarina que chegou aqui de veleiro e calçando tamancos receber tal homenagem. Ele chegou a um nível tão grande de popularidade e prestígio político que ele começou a ser pensado como candidato. Já era quase certo que ele seria o candidato à presidência da República para substituir o Venceslau Braz. Foi nessa época, 13 por ali, né, que começaram a ser editados os tais cartões Cartões postais, postais. que era, vamos dizer, É que cartão postal me lembra na década de 80, mas era de paisagens não, e mas coisa. esse cartão postal com a figura do político, para Uhum. dar é como o Santinho antigamente os padres Uhum. davam, né? Sim. Mas eles distribuíam, né? Distribuíam.
Só que aí aconteceu um episódio. Hum. Ele era defensor da neutralidade na Primeira Guerra. Então, quando a guerra foi declarada, a postura dele foi de neutralidade. E aí já começaram as críticas. Rui Barbosa, por exemplo, foi um crítico severo. Ele chamava na imprensa o Lauro Miller, assim, de forma pejorativa, de o alemãozinho de Santa Catarina. E já trabalhando no sentido de inviabilizar a candidatura dele. Aí, a neutralidade proposta dele começou a ser furada e o governo começou a receber pressões e tal, a ponto de declarar guerra à Alemanha. Aí, quando declarou guerra à Alemanha, a crítica cresceu mais ainda. Um filho de imigrante alemão ser ministro das Relações Exteriores quando o Brasil está declarando guerra à Alemanha. Eles achavam que isso era impossível. E ele, então, entendeu a situação e pediu demissão do cargo, né? E declarou, na ocasião que ele estava entregando o pedido de demissão para o presidente da República. Quem nasce no Brasil ou é brasileiro ou traidor. Então, não tinha essa de ser brasileiro e, ao mesmo tempo, trair a pátria. Se fosse trair a pátria, não era brasileiro. Então, ele saiu e isso foi o golpe de inviabilizar, né? O golpe de misericórdia que inviabilizou a eleição dele como presidente. Completamente a candidatura dele. E daí ele continuou sendo destaque e tal, mas como senador por Santa Catarina, não mais ministro e não mais candidato a presidente. Candidato a candidato, né? Porque ele nunca chegou a ser candidato. Chegou a ser candidato. Outra coisa, ele foi membro da Academia Itajaense de Letras? Não, brasileira. Desculpa, da Itajaense somos nós. Ele é da Academia Brasileira de Letras? Então, a Academia Brasileira de Letras, ela tinha, já naquela época, ela tinha como uma linha de escolha de eleição de acadêmicos, não somente o escritor que tinha livros publicados, assim, que era consagrado, porque isso Lauro não tinha nenhum livro publicado. Até os críticos dele, quando ele foi eleito, de forma irônica, diziam: o Lauro não tem obra, né? Obra publicada, não tem livro, não tem obras. Aí o outro respondia: não, tem as obras do Porto do Rio de Janeiro. Mas o que acontecia? O Lauro era um bom orador, né? O Lauro tinha uma linguagem escorreta, um português, ele era purista ao falar, né? Não tinha sotaque alemão, né? Ele era um purista. E ele era um prosador, no sentido não da escrita, mas da conversa, super agradável. Ele tinha grupos de amigos, né, que se reuniam regularmente em café, em chapelaria. Só para ouvi-lo falar. Para ouvi-lo falar, para participar da conversa com ele. E isso significou para os acadêmicos da época, significou alguém que cultua a língua. Alguém que tem o domínio, o bom uso da língua. E o elegeram, né? Depois ele publicou os discursos dele e tal, mas não foi uma coisa feita somente para, né, vamos dizer assim, sei lá, favorecer não, era uma coisa que tinha uma justificativa técnica, vamos dizer assim, porque ele era um homem que manejava muito bem a língua portuguesa e ele era alguém, né? Alguém que tinha realizado uma obra em favor do Brasil e tal, e isso juntou e ele se elegeu. Foi o primeiro catarinense, né? Depois nós tivemos o Alfonso Toné, que era o filho do Visconde Tomé, que nasceu em Santa Catarina. E hoje me parece que tem também um escritor, um poeta, Dionísio, parece que é catarinense, esse Dionísio Silva. Parece que atualmente ainda é membro da Academia Brasileira de Letras. Até precisa se conferir isso aí. O senhor falou no primeiro bloco, eu estava aqui pensando, porque eu
eu era criança, minha mãe trabalhava no Sanatório Santa Beatriz, Hum. e algumas vezes ela levava a gente, porque ela não tinha com quem deixar, naquela época não tinha creche e tal. Eu me lembro das obras da Beira-Rio, do aterro da Bahia Sul, ali construindo a Avenida Ministro Vitor Conder, que é a Beira-Rio. Foi nessa época, década de 70, mais ou menos. Ali a Avenida Beira-Rio, que é a Ministro Vitor Conder, e a praça lá da Beira-Rio, que é a Praça Genésio Miranda Lins, foram construídas, espera nos anos 77, setenta e Ah, então, oito. então não estou errado mesmo. Não, foi ali porque eu lembro que foram inauguradas, foram inauguradas pelo governador Antônio Carlos Condé Reis nos últimos dias do governo dele. E o governo dele terminou em 15 de março de 79. Uhum. Então, eu penso que, né, deve ter sido feito em 77, 78. É, eu me lembro de tá vendo lá eles aterrando e coisa toda, né? Exato. E foi uma urbanização que hoje a gente vê como o espaço da Beira-Rio, da praça, são altamente utilizados pelo Uhum, povo, né? E um local que agora com a, o Parque Náutico, né? uhum. Odemar Miller, juntaram-se e são dois locais belíssimos, Belíssimos. Aquilo inclusive, mudou meu pa é, inclusive porque Itajaí antes, era interessante, dependia do rio, por causa do rio temos um porto, nosso porto é um porto fluvial, não é um porto marítimo. sim. Então, sem o rio não tinha porto. Então, Uhum. o rio é fundamental para nós. Mas Itajaí não dava muita bola para o porto, né? Aquele, por exemplo, Saco da Fazenda, como se chamava à época, hoje tem o nome de Bahia, Bahia, Afonso Afonso Wípel. Wípel, o meu pai é que dizia, é só fundo de quintal, galinheiro, as antigas Uhum. patentes, lembra? Lembro. Coxo de lavar roupa, tanque de lavar roupa, era o fundo de quintal, as coisas ruins. Uhum. Então, não se tinha uma visão boa, né? Não se aproveitava, né? Não era um lugar, vamos dizer assim, de ser um Um cartão cartão postal como é postal. hoje. Uhum. E a urbanização resgatou isso, né? A Uhum. Itajaí passou a olhar para o rio, para o mar, né? E aproximou a cidade muito mais dessa vocação turística que ela hoje tem. Uhum. Eu tive a oportunidade de, conhecer cidades como Alicante, na Espanha, Ah, Newport, pois nos é. Estados Unidos, tal. E o que me chamava muita atenção na época é a beleza das marinas, né? Isso. Que a gente vê ali pertinho da gente grandes iates luxuosos, veleiros maravilhosos, e, poxa, né? Se Itajaí um dia tivesse, e hoje a gente tem essa realidade ali na Essa é a nossa beira-rio, realidade. né? Nesse ponto da Marina, a gente tem que dar crédito e louvor ao ex-prefeito Jadir Bellini, Uhum. porque ele foi insistente, né? Eu era chefe de gabinete dele, depois secretário, né? E eu dizia, mas prefeito, será, prefeito? Não, não vai, o meio ambiente não vai ser prejudicado. Não. Aí alguns chegavam a dizer que ninguém mais ia ver o saco da fazenda, ninguém mais Eu ia ver o lembro rio, a disso. boca da barra, porque iam fazer, a marina privada ia fazer um muro, ia fazer não sei o quê. E ele insistiu, o Ministério Público entrou, né? Se bem que aquela vegetação que estava ali onde hoje está a Marina não era a vegetação original, Uhum. né? Porque ali já tinha havido um aterro na época que se fez a A Avenida beira-rio. Beira-Rio, né? Uhum. E ali já se aterrou aquela área ali. Eu, me- E aquela era surgiu justamente para a limpeza do saco da fazenda, que é, se fedia na época, Tem. né? E aí o que que aconteceu? Aconteceu que o prefeito insistiu, o Ministério Público exigiu um termo de ajuste de conduta para que fosse feito todo aquele serviço de dragagem, né, para Uhum. tirar. E a dragagem limpou o saco da fazenda, depois a rede de esgoto começou a ser implantada e não se jogava mais o esgoto lá, o hospital jogava lá e aquela coisa toda, né? Uhum. E a cidade ganhou um espaço de lazer, de passeio, excepcional. Certo. E agora com a nova praça também,
Pois então, né? o Parque Parque Aldemar Aldemar Miller, Miller. né? O Parque Aldemar Miller é uma beleza, o Parque Náutico é uma beleza, Você não né? Já acredita que eu já estive lá tentei umas ir lá umas quantas 3 vezes. vezes, mas não consegui, porque não tinha estacionamento, o pessoal chega lá. Não, no dia da inauguração eu não fui mesmo, porque eu Uhum, sabia que ia ser um congestionamento, né? Mas eu fui no domingo seguinte. uhum, Ah, uma beleza, uma beleza. Já fui lá umas 2 vezes. Agradável. Até a gente fica contente em ver que a cidade consegue realizar uma coisa de tanta qualidade, né? De uhum, qualidade boa. Isso é importante para a cidade. Não somente manter as coisas ou fazer as coisas naquele padrão, né? uhum, Comum das coisas, né? Eu sempre tenho essas questões, eu olho muito a questão estética da cidade, né? uhum. Precisa olhar, precisa cuidar. A gente tem que estar num jardim, numa praça, num jardim, que as coisas sejam agradáveis, né? Não aquelas coisas chocantes. Eu não sei se até devo falar, mas eu, por exemplo, acho essa questão de estar pintando meio fio, banco de jardim, parede, tudo de azul e amarelo, não, não fez. Num jardim, o que que é bonito você olhar? A A cor da vegetação. vegetação, a Uhum. cor das flores, não é? Isso que é interessante. Os acessórios têm que ser de cores quanto mais Neutros neutras, melhores. melhor. Uhum. Porque aí mas se você chega numa praça com o meio-fio azul e amarelo, os bancos azul e amarelo, sei lá, o arranjo azul e amarelo, aquilo toma conta da tua. Você não consegue perceber a A minúcia das beleza coisas das coisas. bonitas que tem. Uhum. E lá no Parque Náutico a gente já vê um padrão diferente, Uhum. né? Eu me Você vê lembro. que lá as coisas são harmônicas, as coisas. Exato. Uhum. Eu me lembro dessa questão da busca pelo padrão de qualidade, de É, beleza, no governo Jandir, e foi fundamental para isso a vinda da Volvo Race na época, aqui em isso. 2012, porque justamente ali a gente veio para Itajaí que eles, espera aí, se não for para fazer bem feito, não faça. Não faz. Não faça. Então eu aprendi muito Foi, daquilo. foi, foi, foi nesse período que já se começou Que se a começou a mudar perceber. essa questão, né? Eu me lembro do Amilcar pediu para ele, pelo amor de Deus, aqueles corrimãos ali da Avenida Paulo Bauer, vamos É, arrumar aquilo, vamos tentar deixar bonitinho, vamos é, cuidar da cidade, vamos estar carinho. Então, acho exato. que o exemplo do Lauro Miller, né, que trouxe essa questão da modernidade para o Rio de Rio de Janeiro, Janeiro, né? Então, claro. essa visão do exterior, quanta coisa boa trouxe para Itajaí também, né? Exatamente. Tens razão. Professor, voltando agora à primeira questão. Como historiador, né? E o senhor hoje também já faz parte da própria história de Itajaí, né? Dos governos recentes, a sua participação, a sua contribuição com a nossa rede de educação toda. Tem como melhorar essa questão do valorização dos nossos personagens junto à rede municipal? Tem como, Eu penso que sim. como é que Eu seria, qual penso seria o que sim. caminho para isso? Eu fiquei muito satisfeito que no dia da solenidade, da cerimônia, comemorando os 100 anos do falecimento de Lauro Miller, a secretária municipal de educação, a professora a Michele Regueira, ela usou da palavra e lançou, né, Um um concurso. edital de um concurso de poesia, né, que terá como tema Lauro Miller, não sei mais o que, assim, tem um subtítulo. Eu fiquei muito satisfeito, Uhum, porque isso vai motivar as escolas, né? Agora, na Semana do Município, eles fizeram alguma coisa semelhante, mas com pintura, uhum, entendeu? sim. E olha, eu fui lá à exposição, que foi aberta lá no hall da prefeitura, e fiquei contente pela pesquisa que eles fizeram sobre escritores itajaienses, né? Uhum. Não sei se tu chegasse a ser escolhido para alguém, não. Não, não, não. Não? Eu Mas fui no museu lá com. foram vários, né, Uhum, escritores, inclusive eu também estava lá no grupo que foi escolhido, vários escritores e escritoras. Então, eu penso que esse concurso é uma forma realmente de mostrar para o estudante a figura de Lauro Miller, mas uhum, nós temos várias figuras significativas, né? uhum. Tanto na área da intelectualidade, da cultura, como na área da política, como também na área da vida social, né?
da vida social. Nós temos lideranças de trabalhadores, como foi o caso do Pedro Fayal, né? Uhum. O homem que organizou primeiramente os trabalhadores do Porto, que naquela época, né, o meu avô sempre falava isso, que os trabalhadores se aglomeravam na praça ali em frente à igrejinha, né, para trabalhar. E vinham os capatazes das companhias, né, das empresas de Uhum. exportação, e eles escolhiam, não, o fulano, o João, Pedro, Escolhia sem e critério. tinha tinha trabalhadores que precisavam se manter e tal, não ganhavam nunca. Sempre os mesmos, diríamos assim. E o Uhum. Fayal, Pedro Fayal, um baixinho, assim como eu, né, mas altamente consciente da coisa e com disposição, ele reuniu a turma um dia e disse: olha, vamos fazer um negócio aqui. Vamos fazer uma associação e um rodízio entre nós. Os capatazes não vão mais escolher a seu bel prazer quem. Porque você, tudo bem, tudo bem. Aqueles que eram sempre escolhidos Não ficaram meio gostaram assim, muito, mas aderiram também. Aí as empresas, as companhias é que resistiram. As companhias que resistiram. A minha avó conta que o pai dela estava nesse grupo, né? Uhum. Que disse que uma vez o Pedro Fayal, que era baixinho, magrinho, passou a discutir com um dos empresários aí, que era um grande alto, né? Diz que ele baixinho com o dedo assim, ó, debaixo do nariz dele. Então, se não for feita a chamada pela nossa associação, ninguém vai trabalhar. E aí o grupo se uniu todo, mesmo aqueles que eram, né? Ninguém furou a ideia. E aí os patrões, né, disseram, não, vamos fazer assim. Aí ele criou a primeira associação, né, Que depois se transformou em Estivas. que foi a primeira agremiação de trabalhadores do Porto. Ainda não dividia Sim, não tinha essa. terrestreiro, Uhum. contar, Não categorizava ainda. estivador e aquela coisa. Era tudo uma coisa Estivador, só. arrumador, vigia. É. E isso, por exemplo, é uma liderança, um trabalho, né, que se pode fazer. E tantos exemplos tem assim, eu acho que a gente tem que já aplaudir então a secretária de O Sebastião Educação, Lucas Pereira, por exemplo, Sebastião que foi Lucas. Uhum. ele pegou logo na sequência ele assumiu depois do Do Pedro Pedro Antônio Antônio Fayal, Fayal. né? Aí Uhum. veio a sindicalização, o presidente Getúlio criou os sindicatos que não existiam, né? Porque antes eram tudo associações, né? Não Uhum. tinha sindicato. Aí as associações passaram a se chamar sindicatos e tal. Então, outra liderança, o Sebastião Lucas Pereira. Uhum. Professor Edson, pena que o horário é limitado, porque A temos conversa história. estava boa. Estava boa, mas fica aqui a dica, até a própria secretária de Educação, se eu puder transmitir para ela, ou se ela vir aqui, para, se quiser, não só para esse concurso literário do Lauro Miller, mas de todos, transformar isso numa prática. Né? Gostaria muito de convidá-la para vir aqui para a gente conversar sobre isso. Quero fazer isso com ela. Eu acho que deves convidá-la, que ela virá, Uhum. com certeza. E eu penso que essa prática de se criar na rede municipal de ensino projetos, né, que resgatem, né, aspectos culturais e sociais da cidade é importante. É Uhum. uma forma de a educação interagir com o Interagir com cotidiano da cidade. Primeiro foram os escritores, agora Lauro, mas daqui a pouco podem ser as os líderes lideranças sindicais, sindicais, tá? sei lá, Uhum. afinal, isso é muito Perfeito. importante. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Pena que o tempo é curto, mas a gente vai conversar mais vezes. Eu vou fazer Sim, questão sim, de com trazê-lo certeza. sempre que possível. As portas estão aqui, estão Não, abertas para o senhor. eu é que, como disse, agradeço, porque é para mim um grande prazer estar no teu programa e estar na TVBE. E creio que quanto mais a gente conversa, troca, mais informações a gente leva para o cidadão itajaiense, né? Para quem mora aqui, nasceu ou veio de fora, mas está aqui, esse é muito importante. O conhecimento, a informação. Ninguém ama aquilo que não conhece, não é? Exatamente. Uhum. Muito obrigado.
Então, nós terminamos por aqui o nosso programa de o Tribuna na TV de hoje com o apoio do Instituto Crescer. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.